Graças e paz a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Arena da Palavra. Hoje meu convidado, ele é mestre em teologia, com docência superior, pós-graduação em teologia. Se eu for ler todo o currículo dele aqui, o currículo é vasto, mas acima de tudo um estudante das Escrituras, e eu quero aqui ter a honra de apresentar para vocês o meu amigo. Mais uma vez, é uma honra estar com você, para a gente tratar de um tema hoje tão relevante acerca do Evangelho. Para mim é um privilégio poder te reencontrar depois de muito tempo, né? Eu e o Miguel fomos contemporâneos como professores na Igreja de Cristo, quando estava naquela transição de FATIC para ETIC, aquela coisa, né? E depois de muito tempo estamos juntos aqui hoje. Para mim é um prazer e um privilégio poder estar aqui hoje nessa noite. Cleube, nós podemos ir atrás de tantos assuntos, mas eu penso que tem havido uma demanda muito grande acerca da teologia e acerca também das Escrituras. Mas antes de entrarmos um pouco nesse tema, fala um pouco de você, da sua história, da sua trajetória como acadêmico, como pastor. Olha, eu me formei em teologia já há muitos anos, né? Vou acabar entregando minha idade aqui. Há mais de 25 anos eu estudei no Betel Brasileiro, que é uma escola de tradição, e hoje eu ainda faço parte do Betel Brasileiro como professor. Nós estamos lá na labuta, da mesma forma que você está labutando aí com a sua escola teológica, e não é fácil hoje você continuar com a escola teológica de acordo com a demanda e as várias instituições que surgiram. Eu tenho dado aula em alguns lugares, inclusive em faculdades, recebi convites de faculdades para dar aula de teologia e eu percebi que muitos estão fazendo por comércio apenas. Porque eu recebi a grade e fui fazer uma análise. A grade curricular de algumas faculdades é filosofia pura, sem quase nada de teologia, nada de Bíblia. Então eu tenho labutado há mais de 25 anos, através da teologia, para formar pessoas que possam se engajar no reino de Deus. Sou pastor, hoje não estou à frente de um trabalho, sou vice-pastor de uma comunidade e continuo tentando forjar o caráter de Cristo em pessoas que estejam interessadas em ingressar ao reino de Deus. A teologia, eu penso que ela passou por alguns desafios. E você acredita que nós ainda sofremos um resquício, ainda que seja pequeno, do impacto que o G12 causou no Brasil? Porque naquela época nós tínhamos grandes instituições teológicas sólidas no Brasil e de repente se esvaziaram. A ideia de que a teologia não se tornava mais necessária, se formava um pastor em 6 meses e 1 ano, através das escolas de líderes. E eu me lembro que várias escolas teológicas fecharam naquele momento. Como que você vê isso? A gente foi impactado nessa época, né? Que foi justamente na época que a gente foi contemporâneo, que surgiu esse movimento aqui no Brasil. E eu acredito que as sequelas que esse movimento deixou na igreja, elas estão hoje ainda sangrando. Porque vai ser difícil a gente conseguir um modelo de igreja como tínhamos no passado. Então, hoje temos pensado em igreja de várias formas. Igreja orgânica, por exemplo. Grupos menores e grupos efetivos que trabalham justamente porque o G12 ele causou um problema seríssimo na eclesiologia brasileira e talvez na eclesiologia do mundo todo, né? Por onde ele passou. Ou seja, nós temos quase que uma década aí que precisa ser revista, né? E é interessante quando você coloca isso, né, como pensador e também como escritor. E o Cleube trouxe para mim aqui, eu quero apresentar para vocês alguns trabalhos interessantes. E ele até abrindo aqui um precedente junto com o pastor James Kennedy, que esteve aqui me presenteando com a camisa. E nós vamos criar agora aquela questão, copiando um outro podcast, onde eu vou receber presentes úteis, não é? E olha só, algumas obras interessantes, não é? Teologia, Pé de Piqui, Pentecostalismo e Reino de Deus,
Pentecostalismo e educação. Outro aqui, interessantíssimo também, pentecostalismo e teologia. E também processos formativos em diferentes espaços educativos. Eu vejo que o seu nome está aqui nessas obras, e fala um pouco sobre esse projeto. Vou falar primeiro desse pentecostalismo. Esse projeto foi idealizado pelo professor Reginaldo Cruz, que é um grande amigo meu, e ele tem pensado teologicamente a partir do pentecostalismo clássico, e ele quer, através desse projeto, abarcar todos os temas importantes para a teologia e para a igreja. Então nós já temos 4 livros da série, 5 na verdade, né? 5 livros, onde eu participo de 3. Cada um desses livros eu escrevo um capítulo. E principalmente nesse aqui, que é Pentecostalismo e Teologia, que é o tema que a gente vai abordar mais tarde, onde eu refuto o pastor que já foi batista, né, Ed René Kivitz, onde ele, depois de um sermão em outubro, de há uns 6 anos atrás, ele disse que a Bíblia é um livro desatualizado, que precisa ser atualizado e que é um livro insuficiente. Então, na época, a gente estava pensando em algo teológico e casou essa ideia de refutá-lo e trazer um tema teológico importante para a atualidade. Teologia de Pé de Piqui, isso aí foi organizado por um amigo meu, Vinícius, e são reflexões teológicas a partir do contexto do Cerrado. Você vai encontrar aí vários autores, até quem faz o prefácio é o Carlinhos Veiga, aquele cantor que é pastor presbiteriano, que já teve no Tom Brasil. Então são abordagens à luz da Escritura dentro do nosso contexto aqui do Centro-Oeste. Olha só. Começa até aqui. Carro de boi, gente que já foi. Nesta distante identidade de uma simplicidade de piqui com arroz, vamos pisar o chão, cantar um refrão, subir na carroça de boi, ter saudade, ver possibilidades e encontrar a necessidade dos dois. Carro de boi, é assim que a gente foi. É uma linguagem bem poética. No texto que eu escrevo nesse livro, eu faço uma paráfrase abordando a seguinte questão: se Jesus tivesse vindo aqui ao Centro-Oeste, não à Palestina, ele teria dito, eu sou o piquezeiro verdadeiro, e não teria dito que era videira, né? Se fosse nesse contexto. Muito bem. Hoje nós vamos falar então sobre esse pentecostalismo e teologia, e eu quero que você apresente para a gente esse tema. Então, aqui eu deixei separado justamente para a gente abordar, que foi o que a gente tinha combinado. Eu escrevo um capítulo nesse livro que é o Espírito Santo e a Suficiência da Bíblia. Justamente para refutar a fala no sermão do Ed René Kivitz, que colocou a Bíblia em xeque. E depois que eu presenciei esse sermão, assisti ele várias vezes, ouvi várias vezes, para entender aonde ele queria chegar, de fato, ele deixou em xeque a Escritura, dizendo que a Bíblia ela não resolve todas as questões, a Bíblia não responde todas as questões, e que ela é um livro insuficiente para algumas coisas, e que ela precisa passar por um processo de atualização. Isso me incomodou muito, porque a minha vivência com Deus através da Escritura é diária. Eu leio a Bíblia todos os dias, eu medito todos os dias, e a gente sabe o poder que a Escritura tem, a força que a Escritura tem. Então, quando surgiu o projeto de Pentecostalismo e Teologia, eu falei, vou emplacar esse artigo. Escrevi, ele caiu aqui, e ele está também na revista Vox Pfeiffer, que é uma revista de teologia da FACEB, Faculdade Assembleana do Brasil. Essa ideia, a gente pensa o seguinte, que ao estudar a história das Escrituras, nós percebemos que a Bíblia sempre foi atacada de várias formas. A tentativa de destruir a credibilidade das Escrituras ou o texto das Escrituras foi algo muito, muito intenso. Mas me parece que hoje os críticos da Bíblia fora do campo religioso diminuiu
E os críticos da Bíblia, dentro das quatro paredes da comunidade cristã, por assim dizer, aumentaram. E você citou aqui uma referência, por assim dizer, que trabalha nessa questão, então, de questionar as Escrituras. Quais são as partes das Escrituras que esse grupo realmente está questionando e por quê? Na verdade, se a gente for pensar dessa forma, a gente vai cair naquelas questões antigas teológicas, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Ou que a Bíblia ela pode se tornar a palavra de Deus mediante uma experiência metafísica que alguém tenha com o texto, mas trazendo para a nossa realidade tupiniquim, no seio da igreja, o que eu percebo é que pessoas simples, pessoas também comuns têm questionado a Escritura. Ouço no seio da igreja, mas quem escreveu isso aí foi o homem. A Bíblia é um livro humano. Então, a partir disso é que eu resolvi escrever esse artigo. E eu tenho trabalhado muito essa questão da Bíblia ser um livro pleno, inerrante. De fato, é a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. O que significa dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? Ou seja, quando você abre as páginas da Escritura, é Deus falando. Porque hoje, você mencionou essa questão dos religiosos estarem questionando a Bíblia, né? Hoje é comum se dizer que Jesus é a palavra e a Bíblia não é a palavra. Ambos são a palavra. João capítulo 1 já deixa claro, Jesus é a palavra. No princípio era a palavra. Jesus é sim a palavra, mas a Bíblia também é a palavra de Deus. É lógico que nós temos a questão do Antigo e Novo Testamento, as duas alianças, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, e há uma continuidade da Antiga dentro do Novo, mas há uma descontinuidade, isso tem que ficar claro. Mas a Bíblia inteira, de capa a capa, ela é a palavra de Deus. Então, mas eu coloco um ponto, por que e o que se questiona? O que se precisaria, então, modificar para esse... O que esse grupo reivindica que não deveria estar ali nas Escrituras? Na verdade, Miguel, esse pessoal, eles têm voltado àquela questão do liberalismo teológico. Ou seja, vamos pensar aqui como pensou o Rudolf Bultmann. A Bíblia está cheia de mitos. Para que a gente chegue à interpretação correta, precisamos desmitologizar a Escritura. E em outras questões, ou seja, nem tudo que está aqui é palavra de Deus, mas quando você tem uma experiência com o texto, automaticamente aquele texto se torna palavra de Deus na sua vida. Isso está muito frequente. Por isso que tem muita gente que lê a Bíblia no achômetro, né? Deus, fala comigo. E acha que se tiver ali uma experiência com o texto, naquele momento ela foi palavra de Deus para ele. Se não aconteceu aquilo, não foi. Eu percebo que as críticas, eu preciso fazer uma outra pergunta antes de entrar nesse assunto. Qual é o significado de se afirmar que um cristão tem a Bíblia como regra de fé? Ou seja, a nossa vida é pautada pela fé. E a nossa fé não é uma fé cega. Muita gente acha que fé é algo aleatório que aparece na sua vida e você crê. É como alguém que acredita que vai ganhar na loteria. Ele sempre joga. Isso não é fé, é fideísmo, né? Tem gente que tem fé na fé, mas a nossa fé, ela é uma fé inteligente. A Bíblia diz que o nosso culto é racional. Então a nossa fé, ela é pautada na Escritura. Se está na Escritura, eu creio. Se não está na Escritura, eu não creio. E a nossa fidelidade, porque fé tem tudo a ver com fidelidade, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que a gente segue os princípios da Bíblia. A Bíblia, então, ela é, na verdade, a luz para o nosso caminho. Nós caminhamos de acordo com o texto sagrado. Essa é a nossa fé. E é nesse sentido, então, que se apresenta algumas passagens das Escrituras conflitantes, por assim dizer. E são muitas, né? Então, se ela é regra de fé desta forma, então significa que ela é a palavra de Deus de capa a capa, logo, não existe nada que caducou, prescreveu, sendo então que um cristão ele deveria guardar, por exemplo, a observação do sábado. E
tentam pegar a gente nessa questão de todo jeito. Mas foi aquilo que eu abordei alguns minutos atrás. Há uma continuidade do Antigo Testamento dentro do Novo, mas há uma descontinuidade. Jesus, quando veio, ele interpretou o Antigo Testamento da forma correta. Então nós olhamos para a Escritura de acordo com a interpretação que Jesus fez. A gente nunca pode esquecer do Monte da Transfiguração, onde aparecem ali para Jesus, Pedro, Tiago e João, Elias e Moisés, e a voz de Deus lá de cima diz: eis o meu filho, a ele ouvi. Ou seja, Jesus é superior à lei e aos profetas. Jesus interpretou o Antigo Testamento da forma correta. Então nós temos que olhar para o Antigo Testamento com os olhos que Cristo olhou. Também eu acho que um pouco de falta de atenção de uma leitura do Novo Testamento. Até porque o apóstolo Paulo, ele fazendo uma referência ao Velho Testamento, ele disse que essas coisas foram escritas para exemplos. Para que nós, então, não tenhamos a mesma atitude que aquele povo teve. E esse talvez seja um ponto interessante, porque se você fizer uma pesquisa, a maioria dos temas pregados nas igrejas evangélicas são temas baseados no Velho Testamento. Pega aí os grandes congressos, conferências e eventos, ou até mesmo pergunte para os pregadores sobre o que eles vêm pregado. Há então uma âncora, por assim dizer, no Velho Testamento. Você pensa que isso é algo que pode contribuir para essa seletividade das Escrituras? Sem dúvida. E às vezes eu penso que alguns agem de má fé fazendo esse tipo de coisa, porque querem colocar medo nas pessoas, né? Isso é complicado, porque a Bíblia ela tem que ser enxergada de uma maneira ampla. Eu tenho que olhar aqui e conseguir ver lá na frente. É lógico que algumas questões não vamos conseguir enxergar de maneira plena, mas o Antigo Testamento sem o Novo é incompleto, e o Novo sem o Antigo também é incompleto. Porque tem gente que acha, não, podemos viver só do Novo, tá tudo certo, vamos seguir o Evangelho, mas não tem como. Como que você vai entender coisas do Novo Testamento se não entender o que está escrito na Antiga Aliança, a respeito dos sacrifícios, a respeito do Cordeiro? Não tem como alguém ficar só com uma das partes da Escritura. Nós temos aqui um curso de 2005, que é a Escola de Pregadores, o Querigma Escola de Pregadores. O Querigma, eu te sigo no Querigma, tem muito tempo que eu lembro da escola. E é interessante porque há uma matéria que nós falamos sobre a história da pregação. E eu começo ali com a palavra do Martin Lloyd-Jones, quando ele dizia que os tempos em que a igreja mais retrocedeu foram os momentos em que os púlpitos se tornaram fracos. Púlpitos se tornaram uma referência para qualquer outra ideologia que não seja a ideologia do Evangelho. E ao estudar a história dos grandes pregadores, a gente vai chegar a uma conclusão interessante, que aqueles homens, eles tinham a Bíblia num patamar elevado. Muito elevado. A visão, por exemplo, que Charles Spurgeon tinha das Escrituras, e aí nós podemos pegar mesmo os reformadores e outros homens que vieram impactar a sua geração, por que não dizer o próprio Billy Graham, que simplesmente encheu um estágio com uma frase: a Bíblia diz. Hoje nós percebemos uma certa apostasia. Nós percebemos um certo distanciamento de uma espiritualidade saudável, ao mesmo ponto que isso que você está colocando aqui está crescendo. E a que se deve isso? Se já desde essa época, né, que você mencionou aí, a questão vem sofrendo essas prerrogativas de pessoas questionarem a Escritura, quando chegamos hoje, em pleno século XXI, e percebemos que os grandes líderes que algumas décadas atrás eram pessoas que tinham a Bíblia nessa mesma condição do Martin Lloyd-Jones,
de todos eles, até pregadores mais recentes, Moody, por exemplo, colocarem a Bíblia em xeque, em segundo plano. Por exemplo, Caio Fábio, que já me inspirou muito. Quantos livros eu li do Caio Fábio? Aí você vê ele num podcast hoje questionando a Escritura. É de René Kivitz, no início da minha fé, era um exemplo de pregador que eu tinha, ouvi todos os sermões, o homem questionando a Escritura. Então a coisa vem complicando, porque alguém que foi considerado no passado um grande pregador coloca a Bíblia em xeque. O que vai acontecer com um membro de uma igreja, alguém que acompanhou esse pessoal o tempo todo? A coisa vai degringolar, né? Eu volto num ponto que o nosso problema também é um problema de interpretação e um problema de formação. A palavra de Jesus lá, conhece a lei, como interpretas, ou como leis, ou como entendes, por assim dizer, talvez seja uma das perguntas que a gente precisa fazer. E é nesse sentido, então, que você deve se lembrar, ali nos anos 80, no início dos anos 90, surgiu as primeiras Bíblias com letras em vermelho. Sim. As palavras de Jesus escritas em vermelho. Tinha gente que se orgulhava disso. Edição contemporânea, né? Não é? Tinha gente que se orgulhava disso e falava, a minha Bíblia ela é diferente, porque ela tem as palavras de Jesus em vermelho. Só que eu penso que ali foram as primeiras sementes disso que você está vendo aqui. Quando você colocava as palavras de Jesus diferenciadas dentro das Escrituras, você estava dizendo, isso aqui é mais importante que isso aqui. Percebe? Eu nunca pensei por esse lado, mas agora, você falando sobre isso, dá para perceber, né? E aí nós tínhamos esse movimento, então, que começava já a pensar que as palavras de Paulo é de Paulo, mas digo eu, não o Senhor. Não foi Jesus que disse, foi Paulo. Foi Paulo. E eu penso que isso chegou no auge. Algo que começou a ser plantado ali, colocando pesos e medidas de diferença para as Escrituras. E quando você coloca desses grandes líderes, eu penso que existe um fator, que é a aproximação com o secularismo. Hoje, por exemplo, você vai participar de um programa de televisão, vai participar de um podcast, eu vejo que muitos pregadores, muitos líderes, muitos cantores ficam tão deslumbrados com aquilo, que eles querem fazer uma linguagem que não ofenda a consciência daquele público. Linguagem política. Até porque o que ele está precisando é da sua curtida, é do seu like. Ou seja, nessa busca de um posicionamento das redes sociais, começou a trazer então uma linguagem muito mais, você colocou relativismo, um tema aí mais filosófica, ou com uma linguagem mais secularizada, e se distanciando da simplicidade da fé, da simplicidade do Evangelho. Certo? Então, nesse sentido, quando você coloca essa questão, se não há necessidade de se atualizar a Bíblia, por que surgem tantas versões das Escrituras? Ao ponto que, se você pegar algumas, nós poderíamos trazer isso em outros momentos, fazer uma comparação, que parece que são traduções teológicas. Eu te dou um exemplo aqui, a Bíblia cronológica. Já conhece a Bíblia cronológica? Que é, na verdade, uma versão teológica, dogmática, por assim dizer. Como que você pode responder a essa necessidade de se consumir cada vez mais versões atualizadas? Vamos dizer, a própria revista Almeida não é atualizada? Mas não é uma atualização da Escritura, atualização das traduções. Sim. Por exemplo, você estava falando, eu me lembrei daquela Bíblia do Eugene Peterson, A Mensagem. Uhum. É uma Bíblia de paráfrase. Sim. Onde ele construiu paráfrases dentro da vida teológica e pastoral dele, onde ele percebeu que muitas pessoas não entendiam a Escritura, então ele fez um trabalho muito bem feito pelo que é, mas não é uma Bíblia de tradução, uma Bíblia de paráfrase, dentro da cosmovisão dele, uma Bíblia que ele interpretou os textos e colocou ali. E é o grande problema
do primeiro século, quando aqueles seguidores de Cristo, seguidores dos outros mestres, não estavam lendo a Escritura mais. Jesus diz, ó errais. Porque eles não estavam lendo mais as Escrituras. O que importava era a interpretação que o mestre fulano ou beltrano fazia da Escritura. E eu acho, Miguel, que o nosso grande problema hoje é esse. Ninguém lê a Bíblia mais com seus próprios olhos. Uhum. Nós lemos a Bíblia nos óculos de alguém. Nos óculos do Nicodemos, nos óculos do pregador mais famoso presbiteriano, Hernandes Dias Lopes. Então a gente aprendeu a ler a Bíblia com um olhar de alguém que está lendo. Eu acho que uma coisa que não pode se tirar do crente é a liberdade e a oportunidade que ele tem de ler a Bíblia com seus próprios olhos. Não vou dizer que você não tem que interpretar, mas você tem que ter o seu contato diário. Eu sempre leio uma Bíblia comumzinha, sem rodapé, sem comentário, sem nada. Eu faço ali a minha leitura, o meu esboço, para depois chegar a um veredito com outras versões para ver se eu estou dentro da cosmovisão tal, da cosmovisão X. Uma coisa que você levantou aí, é muito sério esse negócio da gente querer fazer a Bíblia falar da nossa forma. Tem muita gente que faz a Bíblia falar e não deixa a Bíblia falar. Uhum. E eu tenho sido muito incomodado por isso, porque eu dou aula em vários seminários. Eu dou aula, sou contratado do Betel Brasileiro oficialmente, sou convidado por várias igrejas. Não vou mencionar a denominação para não ser antiético, mas a minha caminhada dando aula, eu encontro cada exemplo de alunos de teologia que é um negócio de assustar a gente que já está aí há muitos anos percorrendo a caminhada. Pessoas que aprenderam a ler a Bíblia com o olhar do outro. E se você tem uma interpretação do texto ali diferente, ele já não aceita ela porque ele aprendeu na visão de alguém. Então esse contato diário com a Escritura, ele é necessário. Para quê? Para que a gente possa perceber que a Bíblia de fato é um livro vivo. E a Bíblia fala, o Espírito Santo fala. Quem inspirou a Escritura foi o Espírito Santo. E ele nunca a abandonou. É o que diz Herman Bavinck. Uhum. Ele está nela até hoje. Quando você abre as Escrituras, automaticamente, se você está ali com o coração contrito, quebrantado e quer receber de Deus uma palavra, o Espírito Santo está te iluminando na leitura da Escritura. Você pode usar as técnicas mais precisas de hermenêutica. Viu o tanto que tem se escrito sobre hermenêutica na atualidade? Uhum. Você pode usar as técnicas mais precisas. Se o Espírito Santo não estiver com você, não vai adiantar. É um ponto que você coloca das lentes, né? E eu me lembro que no início da minha jornada, eu não vim de uma tradição religiosa nenhuma, por assim dizer. Mas muito curioso, já lia bastante desde menino mesmo. E comecei a ler as Escrituras ali com 12 anos. Li de capa a capa. Já comecei a fazer os meus estudos e logo comecei a pregar, ali com 13 anos, já ministrava na igreja. E eu me lembro que às vezes eu pregava e alguém falava assim, quem te ensinou isso? Eu falo, não é assim não? Não é assim. É assim, é assim, é assim. E então isso começou a gerar um desconforto. Aí eu falo, por exemplo, aí na época, então o pastor disse que eu deveria fazer um curso teológico. Já que eu estava mais avançado, fui para um seminário. E então ali passei um bom período estudando naquela instituição. E aquilo me gerava um desconforto. Mas eu passei uns 6 meses papagaiando aquilo que estava ali naquele curso e naquele contexto. Agora já não era mais o está escrito. Me disseram assim. E a gente passava, então, a falar o que te disseram que era, e não mais o que era as Escrituras. E então isso chegou um momento que eu vi que não dava para continuar naquela linha. Abandonei toda aquela estrutura e me voltei para aquele que eu chamo das fontes primárias. Aí eu penso que isso fez uma grande diferença.
Nós somos desta igreja, desta denominação, então você tem que continuar nesses parâmetros. Que é o que você está dizendo que ocorre muito hoje, essa lente seletiva. Eu sou meio avesso a essa condição de revista em escola dominical. Sei que tem bons trabalhos, né? Mas eu tive várias experiências lecionando em escola dominical e as melhores foram quando a gente passou a estudar livros da Bíblia. Uhum. A gente começou a estudar, por exemplo, vamos estudar aqui a carta de Paulo a Tito. 3 capítulos, a gente gastou 6 meses estudando 3 capítulos. E a pessoa está ali inserida diretamente na Escritura. Voltando àquela questão, você falou das várias versões da Bíblia, né? Todo dia tem uma tradução nova, uma tradução recente. Então, por exemplo, quando a gente toma conhecimento das línguas dos textos originais, eu sei um pouco de grego e um pouco de hebraico. Escrevi uma gramática de grego agora e em breve escreverei uma de hebraico. Venho lecionando hebraico e grego em seminários há muito tempo. Quando você vai fazer a sua própria tradução, e você já tem conhecimento de traduções que já estão feitas. Você faz aquela comparação. Não foge muito da linha, do que está ali. Então, versões novas são necessárias, mas não para atualizar a escritura, para atualizar as traduções. Por exemplo, ler o livro de Jó na Revista e Corrigida. Você consegue ler sem um dicionário do lado? Não tem como. Você tem que estar com o dicionário aberto de cá e a Bíblia de cá, uma linguagem muito clássica, né? A revista atualizada foi boa justamente na época por causa disso, trouxe uma linguagem mais acessível, depois veio a linguagem de hoje. E são Bíblias necessárias. Quando a gente, que é teólogo, vai fazer um estudo, põe na mesa ali várias versões da Escritura. Vamos ler o texto. Hoje você abre vários aplicativos, né? Eu ainda sou meio antigão, eu gosto de brochura, de papel, sabe? Eu gosto de papel, eu tenho até, graças a Deus, uma biblioteca vasta, mas a gente faz essas comparações. Então, o que se atualiza não é a escritura, mas as traduções. E as diferenças de traduções geralmente são por causa das versões, que é a que foi feita em cima do texto de Erasmo, e depois a que foi feita no texto críticos, né? A versão WH de Westcott e Hort. Muita gente não sabe disso. Por isso que há uma diferença enorme entre a Bíblia NVI e as Bíblias de Almeida. Se você for pegar ali, as Bíblias, por exemplo, que tem textos entre colchetes ou parênteses, né? Na NVI eles estão ausentes. Tem gente que não sabe por que existe essa diferença, mas justamente porque tomam 2 textos básicos distintos. Por isso que eu gosto muito, ainda sou antigão, eu gosto da Bíblia Almeida Revista e Atualizada, porque ela usa os 2 textos. Ela usa o Receptus, que é o texto recebido, majoritário, e ela usa o texto crítico. Ela usa os 2, por isso que é uma Bíblia. Aí o que não aparece no texto crítico, lá na Almeida Revista e Atualizada, está entre parênteses. Não quer dizer que o texto não está, ou que ele não existe nos originais, como a gente escuta as pessoas dizendo. Mas ele simplesmente não está no texto crítico, mas está no texto Receptus. Atualmente nós vemos uma popularização da questão da Bíblia King James. Voltou, a Bíblia King James voltou com muita força, né? A força dela está muito no comércio, no marketing que você faz da 1611, dessa nova atualização que fizeram no texto deles, né? E também uma versão que parece não ter popularizado muito no Brasil foi a Reina Valéria. A Reina Valéria. Versão de Reina Valéria, Cipriano, né? Uhum. Eu gosto, às vezes vou pregar numa igreja assim, eu falo, estou usando uma versão de Cipriano. O pessoal está achando que estou falando do outro daquele Cipriano. E já veio com desconfiança em relação a isso. Então, você está dizendo que é importante fazer uma diferença entre tradução e versão das Escrituras. Ou seja, por exemplo, você tocou no assunto aí da King James. A King James mais antiga, o Espírito Santo lá é Holy Ghost, né? Fantasma Santo, né? Uma tradução livre, Fantasma Santo. Não dá, né? É Holy Spirit.
Então tem coisas que você pode, de fato, melhorar na tradução. Nós sabemos que algumas traduções, elas poderiam estar numa condição melhor. Por exemplo, algo que eu sempre menciono quando vou falar disso é Lucas 10. Lucas 10, aquela missão, né? Depois disso, o Senhor designou outros 70. Escolheu 70 pessoas. Tem uma versão que fala que são 72. Sim. Né? E o que me chama a atenção lá é que eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Ide. Ali, o ide é algo que você precisa analisar dentro da língua original, no koiné. A palavra é bale, expulsar. Eis que eu vos expulso. Por que ninguém nunca traduziu dessa forma? Talvez por causa de não ter entendido o contexto. Um cordeiro quer ir para o meio do lobo? Jamais. O que um lobo faz com um cordeiro? Então, às vezes você tem que ser impelido mesmo com força pelo Espírito. Então, essas questões devem ser analisadas com mais cautela, tudo. Mas as versões que temos em português são muito boas. Muito boas. Muito boas. E esse é um ponto que você coloca, que na verdade é um aspecto da graça, ao apresentá-la ali, como Deus está usando as coisas fracas em relacionado às fortes, às coisas loucas e a sabedoria do mundo, como um parâmetro importante aí. Eu queria que a gente falasse um pouco, porque você fala também desse pentecostalismo e teologia. No certo sentido, você não pensa em que se investe muito nas versões e traduções, por assim dizer, das Escrituras, ou um aspecto melhor das versões das Escrituras, porque, como você falou, eu tenho uma corrigida, né? Primeiro, depois eu tenho uma corrigida fiel, eu tenho uma corrigida atualizada, depois eu tenho uma linguagem do hoje, e a justificativa é que se torne uma linguagem mais acessível. Será que também não é um indicativo de que a igreja está falhando no discipulado? Ao invés de se elevar o nível cultural, você falou aqui no pentecostalismo e educação, ao invés de elevar o nível cultural das pessoas, eu preciso fazer o inverso. Eu vou traduzir isso aqui da maneira mais infantilizada possível para que essa pessoa continue nessa infantilidade intelectual, porque se eu investir na formação, na ampliação cultural desta pessoa, eu também estou criando alguém que vai perceber que o reino tem uma temática de que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, de que existe uma compreensão, por exemplo, de que o céu não é dos cristãos. As pessoas pensam que vai chegar no céu lá e vai estar a caravana das denominações, das igrejas deles ali. E vão se surpreender com isso. E a mensagem de Jesus em Mateus capítulo 28, acerca de fazer discípulos, de ensinar todas as coisas, se esta didática na igreja estivesse ocorrendo, será que nós precisaríamos estar recorrendo cada vez mais uma linguagem cada vez mais infantilizada? Eu sou um grande crítico da igreja porque eu faço parte dela. Eu acho que se eu não fizesse parte dela, eu não tinha o direito de criticá-la. Porque quem olha lá de fora para cá é muito fácil apontar o dedo, mas eu estou dentro. Então eu percebo algumas coisas. Por exemplo, uma das coisas que nós que somos cristãos e usamos a Escritura não podemos fazer é sermos desonestos com a Escritura. Essa questão de elevar muito o conceito ou infantilizar o texto também é algo que me incomoda muito. Porque, por exemplo, aquele texto de Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, onde Jesus diz: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados", ele prega uma mensagem onde ele atinge dois grupos distintos de pessoas. Sim. Ele atinge os
Arets, né, o povo da terra, que são os trabalhadores, os pescadores, os agricultores, e ele atinge os mestres quando ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. O grupo de trabalhadores, o grupo simples entendeu o jugo como a canga do boi. E o grupo de mestres entendeu como o pacote de estudo dos mestres, que era Hilel e Shammai, né? Então eu acho assim, a mensagem ela tem que ser pregada com sinceridade. Eu não posso empobrecer e nem querer inventar coisas no texto. Porque, por exemplo, a mensagem de Jesus, ela atingia tanto o intelectual quanto o simples. Então acho que a gente tem que ser sincero com o texto da Escritura. Mas esse é um ponto que eu quero ressaltar aqui, é isso. Que eu queria que você frisasse um pouco. Será que não é admitir também a incompetência didática da igreja? Miguel, ou seja, você falou da escola dominical, né? Por isso que eu te falei que eu sou um crítico da igreja, porque eu percebo que só existe um seminário. Você é diretor de um seminário de teologia, porque a igreja se tornou insuficiente teologicamente. Se existe uma instituição para-eclesiástica que capacita e prepara pessoas para a missão, é porque a igreja já não faz isso mais. Então eu acredito que na caminhada a igreja ela se desviou do foco e ela tem andado paralelamente àquilo que ela deveria estar andando em outra direção. Vejo isso aí nitidamente. Vejo isso aí o tempo inteiro. Então a igreja se tornou insuficiente. Por isso existem as instituições. E o que seria de nós se não fosse hoje um seminário teológico, uma faculdade de teologia, uma instituição missionária? Porque a igreja perdeu essa visão. Era para alguém ser formado na escola dominical da minha e da sua igreja para ser um teólogo, um pastor, lá na escola. A gente não faz isso mais. É verdade, é um ponto muito relevante que você coloca aí, até porque, trazendo essa colocação sua, quando a gente pensa, então, na relevância das Escrituras, John Stott fala algo interessante no livro dele, Eu Creio na Pregação, aonde ele diz que o que a humanidade está buscando é que os pregadores mostrem que a Bíblia, que a mensagem bíblica ela é relevante para as necessidades contemporâneas. E nesse sentido, então, quando você fala do Ed, por assim dizer, parece que as pessoas pegaram as suas crises pessoais e usaram agora a sua subjetividade para interpretar as Escrituras. E se esquece que essa espada de dois gumes, às vezes, ela vai lidar com a sua própria subjetividade, com a sua própria humanidade. Eu não tenho que ficar vasculhando as Escrituras para dizer isso aqui não se aplica. Isso aqui não deve ser desta forma, tem que ser de um outro jeito. Então, quando você fala nesses aspectos aí, o pentecostalismo também não contribuiu muito para que a igreja demorasse tanto tempo para esse despertamento de um estudo mais sério das Escrituras. Nós demoramos muito em ter uma teologia sistemática pentecostal, e a que tem não é brasileira, não é da América Latina, é americanizada. Mas temos um agora, né, do César Moisés, que ele... Você já viu esse trabalho dele? César Moisés, ele ajuda aqui na... Eu vi a do Franklin. O César Moisés ajuda aqui no trabalho do pentecostalismo e teologia e tal. Ele é um dos organizadores. Ele fez uma teologia sistemática inteira com a filha dele, que é fluente em inglês, para ajudar ele nas questões dos livros que ele leu em outra língua, que ele coloca toda a teologia sistemática sob a pneumatologia. Então, acho que a ascensão pentecostal dessa última década em relação à teologia melhorou muito. Os pentecostais ficaram muito tempo avessos ao estudo da Escritura, né? Sim. A gente até escutava aquela história, mas teologia é do capeta. Quem estuda isso aí vai se desviar, né? Mas dessas últimas décadas para cá, o pentecostalismo evoluiu muito. E o pentecostalismo hoje, ninguém pode dizer que o pentecostalismo não é teológico. Por exemplo, qualquer pregador brasileiro
que saem do mundo aí, não pode dizer que nunca estudou hermenêutica no livro do Gordon Fee. Gordon Fee é um pastor pentecostal. Entende o que lês, é um livro-chave. É um pastor pentecostal, um grande teólogo, né? E surgiram vários novos materiais, e esse material do César Moisés é de primeira linha. Bom, interessante quando você coloca isso, porque ainda a gente tem aquela concepção de alguém que quer dizer que é um teólogo raiz, um pentecostal raiz. E o que isso significa quando alguém diz isso? Tem essa questão do pentecostalismo clássico, né? E o que a gente precisa avaliar é algo que me incomoda muito, você fechar 100% com um pacote, que eu conversava isso com você nos bastidores. Sim. Quando você fecha com um pacote, eu acho que teologia nenhuma é perfeita. Você e eu, como teólogos, temos que estudar e chegarmos à nossa interpretação da Escritura e à nossa consciência teológica casando aquilo que é coerente. Nenhum pacote teológico é perfeito. Nenhum. Então, o pentecostalismo clássico tem as suas deficiências? Tem. Tem. A visão escatológica do pentecostalismo clássico, ela é perfeita? Não. Tem como casar a visão pentecostal com a visão reformada, que é o que muita gente tem falado hoje sobre o pentecostal reformado, né? Então eu acho que a gente tem que ter essa condição de considerar essas nuances e não fechar 100% com o pacote. Não tem como eu afirmar algo aqui, que ali na frente a própria Escritura vai ser contra aquilo que você mencionou agora. Não, peraí, ele trouxe aqui uma visão bíblica, mas a revista fala isso, nós somos dessa igreja e não podemos negar essa revista. Não, peraí, né? Bom senso e coerência. Nesse sentido, eu quero colocar um aspecto, quando você fala ainda sobre essa tentativa de se interpretar ou de se atualizar qualquer coisa das Escrituras. E é interessante como às vezes a gente vai para uma conversa, para um debate, e aí você tem duas pessoas hoje citando o grego ou o hebraico. E eles pensam que pelo fato de estarem citando o grego e o hebraico, eles estão trazendo uma legitimidade para o argumento que eles estão apresentando. E às vezes é muito engraçado, para não dizer desesperador. Como que eles estão lendo o mesmo texto, como que estão lendo a mesma Bíblia, e chegando em concepções tão diferentes. E aí se percebe então que a tentativa não é de se extrair das Escrituras a mensagem do Evangelho, mas de prevalecer aquilo que você falou no início aí, a dogmática daquele determinado grupo. Esse é o perigo então de se fechar com determinado grupo, mas se você abrir para qualquer outro grupo, você não se torna uma pessoa não grata em qualquer ambiente que você esteja? Eu já fui persona não grata em alguns lugares. Mas, olha só, é interessante o que você falou. Muita da minha consciência teológica eu adquiri em leituras de livros católicos, de padres. Eu consegui, às vezes, perceber uma interpretação de alguns padres em relação a textos da Escritura, interpretações bem mais precisas do que de um reformado, do que de um pentecostal. É isso que eu estou te falando, a gente não pode ter um preconceito teológico em relação à leitura e à condição de forjar um pensamento teológico próprio. Aquilo que eu mencionei bem no comecinho, parar de ler só com as lentes alheias. Você ter a sua cosmovisão é necessário, todo mundo tem cosmovisão. Mas você colocar a sua mão naquilo, você que é teólogo, você tem caminhado muitos anos, eu tenho caminhado muitos anos, a gente tem condição para isso. Não é essa questão, vou usar o grego e o hebraico que eu vou convencer a maioria disso. É usar os textos com responsabilidade e ser sincero ao que o texto está propondo. Porque o que eu mais vejo agora, em vários vídeos de internet, pregações, gente usando o grego sem conhecimento. Gente usando o hebraico sem conhecimento. Eu conheço um rapaz que leu o hebraico inteiro.
mas não sabe o significado de uma palavra. Não adianta usar texto para impressionar pessoas. Tem que usar com responsabilidade e sinceridade. Nesse sentido também, você falou uma questão da eclesiologia. Atualmente, a gente percebe que essa tentativa de se atualizar as escrituras, como o Ed propõe e outras pessoas propõem... Ricardo Gondim também. Ricardo Gondim, né, foram pessoas muito influenciadas pelo movimento que nós chamamos de neo-ortodoxia. E a neo-ortodoxia, principalmente do Brian McLean, foi chegando no Brasil pelas beiradas. A primeira proximidade que ela fez aqui foi com o livro A Cabana, que depois virou um filme. Do ponto de vista literário... E tem um encontro parecido com o G12, que é baseado no livro A Cabana, né? É novidade, não sabia. Não sabia disso? Não. Tem ele. Mas, do ponto de vista, por exemplo, da literatura, o livro é muito bem escrito. Mas a forma como a igreja absorveu aquilo, abriu margem para que ela se aproximasse também dessa chamada neo-ortodoxia, que é um movimento que tenta relativizar os fundamentos a partir da negação das escrituras como um livro inspirado. No artigo aqui eu falo sobre a condição desde o surgimento da neo-ortodoxia. Porque é aquilo que eu te disse, as pessoas querem ter uma experiência com o livro, uma experiência metafísica. E se eu leio a Bíblia e eu não me arrepio, eu não sinto um calafrio, eu não me emociono, eu não choro, aquilo não vai me mudar. Claro que isso não existe. Eu leio o texto e se eu aplico ele à minha vida, ele vai surtir efeito. A questão é aplicar o texto. Tem gente que usa a Bíblia como talismã. Deixa a Bíblia aberta até hoje, tem gente que deixa num salmo, né, e acredita que aquilo ali vai fazer a diferença. Agora, acreditar que você tem que ter uma experiência metafísica nesse conceito de neo-ortodoxia é você desprezar a Escritura. Eu quero dizer assim, isso não deu abertura também. Assim, eu me lembro de uma época em que eu estava no seminário e comecei a estudar sobre a heterodoxia e religiões, seitas, heresias. E eu fui, então, visitar vários locais. Eu não queria ter uma visão, por exemplo, acerca das Testemunhas de Jeová, baseada num livro. Eu fui lá para ver. Em loco, você queria... Então, eu fiz isso lá nas religiões. Eu fui lá na Umbanda, fui na Quimbanda, no Espiritismo, na Igreja Católica. E para vivenciar aquilo, eu queria ver, fazer uma leitura a partir do diálogo com quem estava lá dentro. E eu me lembro, por exemplo, na época da Igreja Católica, especificamente, me chamava a atenção, fui para acampamento da Casa da Juventude, da Pastoral dos Estudantes, que conheci muitas pessoas ali interessantes, mas me chamava a atenção era o discurso. Era o discurso da reforma agrária, era o discurso da teologia da libertação. Na maioria dos eventos que eu participei, o que se tinha lá, a homilia, que era lida, mas as conversas que era ênfase era na teologia da libertação, que eu colocava isso. Depois você tem frente a isso o surgimento do movimento carismático. Eu quero dizer com isso com o quê? Se vai em muitas religiões, muitos cultos hoje, aonde, por exemplo, a política assumiu o evangelho, aonde o discurso é de um triunfalismo agora do nós contra eles a qualquer custo, ao ponto de às vezes se deixar o evangelho na sua simplicidade do amor em Jesus Cristo para se usar textos das escrituras que são ditos a Jesus aplicados a políticos. Tem um documentário, Apocalipse nos Trópicos, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, da Netflix, ele está até indicado para ganhar o Oscar, né? Ele traz isso aí à lume, né? Infelizmente,
grande maioria da igreja evangélica brasileira se vendeu à política. Então hoje essa polarização ela se tornou algo tão prejudicial para a igreja que alguém que é de uma ideologia olha para o outro e demoniza ele. E vice-versa. E a escritura ela não casa nem com direita, nem com esquerda, nem com centrão. A Bíblia é do alto, a palavra de Deus é do alto, a cosmovisão divina é do alto. Então, as pessoas têm que parar de usar o óculos hermenêutico político para interpretar a Bíblia. Isso está muito comum também, Miguel. Muito comum. Eu falava aqui com o Dr. José de Abreu. Grande amigo meu. E ele é escritor de obras assim, da literatura muito boa. Gosto das poesias dele. Inclusive aqui no canal você pode ter acesso às mensagens dele e aos livros dele também. Mas nós falávamos o seguinte, que o que aconteceu? Foi que em algum momento uma igreja que vinha buscando um avivamento, a igreja, eu posso citar aqui desde a reforma até agora, vários moveres que foram acontecendo. Esse despertamento da política agora também ele é de cunho hermenêutico interpretativo, aonde se coloca, por exemplo, algumas bandeiras, talvez as mais perigosas seja a bandeira aonde Deus está nela. Porque se Deus está na bandeira, mas o evangelho não está no seu coração, você faz disso de algo muito terrível. Hoje alguém fez um comentário de algo que eu escrevi e ele dizia aquela questão dos nossos inimigos. Aí eu questionei, bom, o inimigo mudou? O anticristo mudou? Porque o anticristo já foi o Bush, já foi o Barack Obama, já foi o Papa. Esse vai mudando de acordo com a conveniência. Já foi o comunismo, agora está virando um outro ismo, né? Já foi fascismo. E eu disse, olha, o nosso inimigo é aquele que você não pode ver. Se você pode ver, não é seu inimigo, é carne e sangue. E todas as vezes que você se volta para o inimigo que você vê, você perde muito com isso. Você toma partido. E ao tomar partido, você começa a ter um comportamento tribal. E esse comportamento tribal, ele diminui a dignidade do outro, daquele que é diferente. E a proximidade do Evangelho de Jesus, no Sermão do Monte especificamente, existe uma pergunta que não está dita, mas que eu percebo ali. A pergunta é, o que você quer ser quando você crescer? O que você respondia quando era criança? Geralmente a gente pensava numa profissão rentável, né? Que quando você crescer, vai estudar para ser médico, alguma coisa assim, né? Medicina, eu entendi oficina. E Jesus estava perguntando para cada um de nós, o que você quer ser quando você crescer? E eu encontrei ali uma resposta muito simples. Ele está dizendo, eu quero que você seja diferente. E ser diferente implica em compreender o significado de ser sal da terra e ser luz do mundo. Ou seja, fica muito claro que a minha natureza não pode ser da natureza que eu quero modificar. Então, o meu apelo, o desafio, é que a igreja repense a sua missão a partir de Jesus, a partir da mensagem de Jesus. E tendo as escrituras, portanto, no seu lugar devido. É assim que você vê também? Sem dúvida. Por onde eu tenho passado, eu digo aos meus alunos, voltemos à escritura. A gente abordou várias questões aqui, revista de escola dominical. Será que esse processo, ele continua funcionando? Ou a gente deveria repensar a nossa escola bíblica dominical? Falo isso para os pentecostais. Será que não deveríamos abandonar as revistas e voltar a estudar livros da Escritura? Será que não seria viável
Toda a experiência que tive com o ensino das Escrituras, estudando a própria Bíblia, foram experiências maravilhosas, onde as pessoas perduram na fé. Porque quando a gente fica nessa condição de revista, por exemplo, você ensinou o correto, mas o líder da igreja acabou te repreendendo publicamente, para que as pessoas, mesmo sabendo que você tinha falado a verdade, ficassem com o ensino da revista. Então, eu acho que a gente precisa repensar muita coisa na igreja. A igreja é a igreja de Cristo. Quando eu leio a carta de Paulo aos Efésios, que eu percebo o poder que a igreja tem. A igreja ensina o próprio mundo espiritual. Efésios 3:10. A multiforme sabedoria de Deus é ensinada aos principados e potestades através da igreja. O poder que nós temos, o que a igreja é, o que Jesus confiou à igreja, nós precisamos voltar para a Escritura, para termos uma igreja saudável, para a gente voltar para o caminho. Parece que a gente está desviado desse caminho que Jesus propôs, né? Eu quero, até partindo para a parte final, mas não sei se você conhece o livro chamado Igreja Desviada. Não. Do Charles Swindoll. Conheço o autor, acompanhei ele na Rádio Transmundial nos estudos. Não conheço o livro, mas vou dar um jeito de ler, porque o tema é interessante. Ele fala uma parte da música, né? Ele disse que foi questionar um músico, que trouxe uma música lá, e ele falou, mas e essa música? Foi Deus que me deu. Eu falei, acho que você podia devolver para ele. Deixa lá. Não é? E é talvez um livro não tão publicado, conhecido, mas vale a pena, porque está dentro disso que você falou, do pentecostalismo, está dentro dessa resposta que você está falando aí ao Ed René, porque a gente precisa aprender a responder, como diz o apóstolo Paulo, com consistência. Não preocupados com viralizar alguma coisa, mas de dar uma resposta para aquelas pessoas que Deus tem nos confiado também, à luz das Escrituras, com seriedade. Eu acho que os teólogos, os pastores, os mestres precisam sair das suas cavernas. Você olha, por exemplo, nas redes sociais aqui, você tem poucas pessoas sérias. A maioria está lá alcançando milhares, por que não dizer milhões de pessoas, enquanto os outros parecem que perderam essa essência pneumática que você falou. E essa condição que você falou, o indivíduo hoje na internet, ele quer lacrar com alguma coisa, né? Ele quer deixar alguma coisa ali para chamar a atenção, e a gente precisa colocar a Bíblia em pauta. A Bíblia em questão. Vamos viver a Escritura. De uma maneira clara, simples. Cleo, eu queria que você me falasse, antes de a gente terminar, quais são as suas referências? Ou quem foram as suas referências? Você mencionou um autor aqui, eu costumo dizer para meus alunos o seguinte: alguém que fala que é teólogo, que nunca leu John Stott, já pode se desconsiderar como teólogo, né? Muita questão da minha teologia eu adquiri lendo John Stott. Para mim, talvez uma das maiores referências teológicas. E alguém que eu convivi de perto com ele, fui aluno dele em várias disciplinas, o Dr. Russell Shedd. Na minha formatura, eu fui o orador da turma e ele foi o paranif da turma. Quase que eu não consigo falar, né? Falar diante de um homem que tinha tanta sabedoria, tanto conhecimento e tanta simplicidade. Para mim, talvez, o maior teólogo que eu conheci, não só através dos livros, mas pessoalmente, Russell Shedd. É ele. Fez história, né? Fez. Muito bem. Eu quero te agradecer. Eu penso que ficamos aqui um bom tempo provocando aos Deixa pensamentos. eu te interromper. Quero falar do Reginaldo Cruz. Também. Traz ele aqui para conversar contigo. É um grande teólogo também. Reginaldo está convidado. Reginaldo Cruz é uma enciclopédia teológica. Você vai conversar com ele, você vai ver. O homem tem a teologia todinha na cabeça. Ele é referência para mim também. Um abraço para ele. Você está aqui, público, convidado. Vamos entrar em contato com ele já essa semana, porque nós precisamos aproximar. E uma coisa que você falou
aqui sobre o reino como chave interpretativa das Escrituras, né? Não deu tempo de você falar sobre isso, né? Mas pincela rapidamente para a gente nas suas... Muita gente trabalha que Jesus é a chave hermenêutica de interpretação das Escrituras. E nos meus estudos, não querendo lacrar, não querendo trazer nada novo, mas eu acredito que a chave de interpretação dessas Escrituras é o reino de Deus. Porque Deus criou um reino para si. E o reino precisa de um rei. E o rei do reino é Cristo. Eu tenho trabalhado numa obra, estou terminando, ela vai sair a publicação por essa editora aqui, provavelmente, ou a Editora Cruz, que o Reginaldo é o organizador do texto. O livro que eu estou escrevendo já há uns 3 anos, uma pesquisa vasta, densa, tem como título Criação, Reino, Igreja e Missão. A luz da igreja, a missão da igreja à luz do reino de Deus. E eu percebi que o reino de Deus é a mensagem principal da Escritura. Jesus se encarnou por causa do reino de Deus. Muito bem. E eu penso que é algo relevante, né, para se pensar. E você, qual é a sua opinião? Para você a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa? Você, como cristão, você pode escrever aqui na nossa comunidade para a gente também se posicionar, entender que essa mensagem te alcança de alguma forma. Cleubo, como que as pessoas te encontram, suas referências? Eu tenho meu e-mail pessoal, depois eu não sei se você coloca ele lá. E quem quiser me encontrar, eu sou professor titular da cadeira de Teologia Sistemática do Seminário Betel Brasileiro. Muito bem aproveitado aqui. E também lembrando desse trabalho, né, que você apresentou. Para quem quer adquirir? Eu ainda tenho vários exemplares. É só me procurar, depois você vai deixar o endereço Sim. lá de e-mail. E a Editora Cruz também tem todo esse material da Aviva que é publicado. Quem quiser é só entrar no site da Editora Cruz, tem todo esse material disponível lá. Qual seria a sua mensagem final? Você quer que as pessoas que estão te ouvindo, te vendo, guardem no coração de alguma forma? Meditem na lei, dia e noite. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia é um livro autoritativo, inspirado, inerrante e extremamente atual. Como disse o Billy Graham, como jornal diário, a Bíblia é suficiente. Forte abraço a todos mais uma vez, que Deus em Cristo ganhe profundamente o seu coração, que você possa divulgar essa mensagem e fazer parte deste movimento onde o nosso objetivo é produzir sempre uma edificação para a sua vida, no nome de Jesus. Amém.